Fala, meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é Cabo Clênis. Hoje é dia 22 de maio de 2021. Novamente estou aqui com o seu Sargento Felipe, né? Tamo junto, hein, pessoal? Denunciando e fiscalizando, hein? Exatamente. Senhores, a respeito do caso do seu tenente, seu aspirante Walter, né? Não sei se os senhores recordam, quando ele foi transferido para a cidade de Muriaé, onde nós efetuamos a denúncia quanto a algumas irregularidades, supostas irregularidades que ocorreram quando do ato da transferência dele, quando ele foi supostamente acusado de assédio, né? Foi isso mesmo, Clênis. Em desfavor de uma superior hierárquica. Só que a gente sabe, pessoal, que o assédio sempre é do superior para o inferior e não o contrário. Então é uma situação totalmente atípica. Exatamente. Então o que acontece, pessoal? A gente entrou em contato então com o seu aspirante Walter, né? E ele nos informou que sequer foi notificado com relação a esse processo que originou a transferência dele de Belo Horizonte para Muriaé. Ou seja, ele foi transferido. Sim. Sem antes mesmo da questão da notificação e a questão da publicação, né? Sim. Então a gente pergunta, por que transferiram o seu aspirante Walter, se sequer foi notificado? Pois bem, pessoal, então a gente pega aí uma situação do seu aspirante. Ele teve mais de 70 processos contra ele, todos foram arquivados. Uma prisão, no caso do seu aspirante, por deserção, e esse processo foi arquivado. Então, em tese, a prisão dele foi legal. Temos a situação também de um PAD, que é um processo demissionário que foi feito contra ele e também foi arquivado. E agora a gente tem uma notícia que chegou através então, do seu aspirante, que a gente vai estar passando para os senhores. Fala um pouco aí para eles aí, Clênis. Pois bem, senhores, agora chegou o nosso conhecimento a respeito de um ofício da DRH que foi instaurado aí, né, um procedimento administrativo exoneratório para o senhor aspirante Walter. Procedimento esse que prevê, né, a exoneração do policial militar. Entretanto, o que consta nesse ofício é a perda da graduação especial, ou seja, requerendo aí, né, a perda da graduação, automaticamente o seu aspirante deixar de ser aspirante e regressar à função dele, à graduação dele anterior de cabo da PM, Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Pois bem, Clênis, a gente sabe que o PAI é um tipo de processo que é previsto no MAPA, uma resolução interna da Polícia Militar. Entretanto, no CDM, os policiais militares de Minas Gerais, a Lei 14.310 de 2012, o Código de Ética, a previsão legal é a instauração de PAD ou PADs. E para a situação então do seu aspirante Walter, eles teriam que utilizar o artigo 38, que fala então para que tenha no mínimo os quesitos necessários que estão inseridos no artigo 34 e 64. Que não é o caso, né? Que não é o caso, não tem nada a ver. Então, ele já tem 14 anos de efetivo serviço na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. E Clênis, chegou para nós também, né, pessoal? Informação que 2 aspirantes, à época também, tiveram a mesma situação. Entretanto, foi feita uma nova avaliação e hoje os 2 são primeiro-tenente. Ou seja, cabe aí uma avaliação quanto à situação que ocorreu, que envolveu os 2 policiais militares, que de fato são similares com a atual situação do seu tenente. Então a gente gostaria que realmente tivesse a justiça, porque o seu aspirante está sendo perseguido, foi ameaçado de morte, pessoal, e agora fizeram isso, instauraram um PAI, um procedimento que, se for olhar a pé da letra, ele está totalmente irregular devido à Lei 23.655 de 2020. Sendo assim, senhores, chegou ao nosso conhecimento a respeito do boletim de ocorrência confeccionado, né? Diante ao tratamento ao qual o seu aspirante aí refutou que seja desproporcional e culminou na qualificação aí da senhora Coronel Silma, corregedora da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, bem como, né, do seu Tenente Coronel aí, Amarildo. Ou seja, qualquer fato que os senhores realmente identifiquem como algo que possa vir a acarretar ou demonstrar injustiça,
efetuem o registro de boletim de ocorrência. Então é isso então, pessoal. Tamo junto, a gente vai estar acompanhando e quando tiver mais informações vamos trazer para vocês, hein? Até mais aí. Valeu!